Paz do Senhor, igreja, tudo bem com os irmãos? Estamos aqui mais uma vez para a nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Um tema hoje muito importante para os nossos dias: o efeito da salvação na plenitude humana. Estamos aqui com essa lição abençoada e ela já traz o textual assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. A verdade aplicada nos diz: quando o homem recebe a Jesus Cristo como seu Salvador, ele inicia a caminhada da restauração em todo o seu ser. Que lição abençoada, hein, irmãos? Os efeitos da salvação na plenitude humana. Muito boa esta lição, nós vamos aprender muito aqui e eu espero que você fique conosco até o final aí desta lição. Nosso primeiro objetivo aqui é expor a origem e a natureza da salvação, mostrar o resultado da justificação e ensinar acerca da bênção da santificação. Nosso texto de referência está em Salmo 51 e os irmãos podem me acompanhar aí nessa leitura. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Então aí uma leitura alternada do Salmo 51. Essa lição que nós vamos trazer hoje, ela vai enfatizar o tema da salvação, os reflexos das ações salvíficas do Senhor em todas as áreas da vida humana, destacando dois aspectos da salvação. Quais são eles? Justificação e santificação. Nós vamos destacar, a nos aprofundar um pouquinho nesses dois temas. O nosso tópico 1 vai trazer a grande salvação. Quando nós falamos salvação, nós lembramos de alguém salvando uma outra pessoa. Por exemplo, vem à memória quando, por exemplo, o bombeiro salva alguém, O bombeiro vai lá, tira alguém de uma casa em chamas, salva alguém das ferragens de um carro, salva alguma coisa, salva um animal que caiu dentro de um buraco. A gente imagina a palavra salvação, alguém salvando a vida de alguém, de uma outra pessoa. Então, no nosso contexto evangélico, essa palavra salvação ela é usada para se referir a Jesus Cristo, Se referir o que Jesus Cristo fez em favor dos pecadores. Salvação nos remete ao que Jesus Cristo fez pelos pecadores. Outra hora estávamos então presos ao pecado, entregues ao pecado, e por Jesus Cristo agora somos salvos, fomos libertos do pecado. Romanos 3, 23 e 24 diz que todos pecaram e carecem da graça de Deus. Então, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, Deus, por sua infinita graça, misericórdia, através de Jesus Cristo, nos proporcionou essa tão grande salvação, como diz aos Hebreus 3, versículo 2, na verdade, Hebreus capítulo 2, versículo 3, diz assim, capítulo 2, versículo 3: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então Deus nos mostra aí, Deus nos traz através de Jesus Cristo, mostrando uma prova da sua boa vontade em redimir a alma do homem, Então essa palavra salvação, a origem dela, ela vem de Deus. Salvação, a origem da palavra salvação vem de Deus.
Então isso não vem do homem, isso vem de Deus. Salvação vem de Deus, e Deus já havia programado, Deus já havia planejado a salvação do homem muito antes da queda do homem. 1 de Pedro 1:20 vai dizer aí que já era conhecido, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Então Deus já havia planejado a salvação do homem antes mesmo da queda do homem no jardim do Éden. Então essa é a origem da salvação. A origem da salvação é Deus. E a natureza da salvação. Natureza da salvação. Vamos falar sobre natureza da salvação. A natureza da salvação, ela vem através de atos e processos, atos e processos que foram desenvolvidos no plano de redenção da seguinte forma: primeiro, a salvação no passado, efetuada na justificação do pecador, tendo origem na graça de Deus. Isso conforme nós já vimos aí em Romanos 3 e no versículo 24. Segundo, salvação no presente, efetuada na santificação diária na pessoa humana, e somos transformados de glória em glória. E terceiro, no futuro, essa efetuará a glorificação dos salvos, a saber, a redenção do nosso corpo, conforme Lucas 21 e 28, que diz: ora, ao começares estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Então essa é a natureza da salvação. A salvação, ela é uma dádiva divina, a dádiva de Deus. Contudo, deve haver uma reação positiva também por parte do homem, por parte do ser humano. Deve haver uma reação positiva por parte do ser humano. Então o Evangelho é o elo que liga o homem, a Deus, através de Cristo. Então o Evangelho é o elo que liga o homem a Deus através de Cristo. Então é pois através de Cristo, através dele, que o homem descobre a justiça de Deus. Então a partir disso daí, nós conseguimos entender a natureza da salvação, passado, presente e futuro. E também agora vamos ver sobre eleição, eleição divina. O que esse termo nos traz? Dois textos muito citados na Bíblia sobre a eleição divina, Efésios 1:4, e também a 1 de Pedro 1:2. Vamos lá. Efésios 1:4 diz: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. E 1 Pedro 1:2, que diz: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Cristo. Então essas duas passagens bíblicas são muito discutidas quando se fala desse tema eleição. É claro que nós não vamos poder nos aprofundar nesse tema aqui, mas eu gostaria que você deixasse aqui no comentário, sobre a eleição, sobre a predestinação, o que você pensa sobre isso, tire alguma dúvida que eu vou estar respondendo aqui. Então a eleição se deu antes da criação do ser humano e antes do pecado. Essa tão grande salvação, ela não foi um plano emergencial. Então ela não foi um plano emergencial, como se Deus tivesse sido pego de surpresa. Não, Deus, ele jamais é pego de surpresa. Ele já havia pensado em tudo isso antes. Antes da criação ele já havia pensado nisso. Então a eleição também não é por mérito humano, por obras. Eu vou me ater aqui neste... Deus nos deu livre-arbítrio, Tem pessoas que preferem Jesus Cristo, outras não. Então nós temos aí o livre-arbítrio de escolher. Eu vou me ater aqui naquilo que Cristo diz, que todo aquele que vir a Ele, de maneira alguma Ele desprezará. Eu vou deixar também aqui um texto de reflexão, aquele do jovem rico, que se passa lá em Marcos 10:17, que ali o jovem rico teve
a oportunidade de seguir a Cristo, mas ele preferiu ficar apegado com o dinheiro, e fazendo assim ele teve ali o livre-arbítrio dele de escolher e não caminhar com Cristo, porque estava apegado com as riquezas desse mundo. Então, com Jesus Cristo não tem particularismo, ele não prefere esse ou aquele que vem até ele, que crê nele, será salvo. Diante disso, então, nos traz a responsabilidade de pregarmos o Evangelho a toda criatura, porque Deus, através de Jesus Cristo, ele quer salvar a toda a humanidade. Então, diante de tudo isso que nós falamos aqui nesse tópico 1, a natureza da salvação ficou muito claro, né, que a obra propiciatória de Jesus Cristo é a maior revelação do grande propósito de Deus no plano da salvação, no plano da redenção, em salvar a humanidade. Nós vamos agora falar um pouquinho sobre a justificação e sobre também a santificação. Vamos aprofundar um pouquinho mais nesse tema agora no tópico 2 e no tópico 3. Fique conosco.